Após duas excelentes temporadas pela Inter de Milão, Romelu Lukaku foi apresentado como o mais novo reforço do Chelsea, atual campeão da Champions League. O jogador belga é conhecido até mesmo por pessoas que não acompanham o futebol europeu tanto assim, justamente por ser um centroavante muito acima da média. Então o que faz Lukaku ser tão bom assim? Olá, meu nome é Thiago Caú, bem-vindos ao Caú Scouting e aqui eu falo sobre Scouting de futebol internacional. O tema do vídeo de hoje é Romelu Lukaku, centroavante belga que lembra muito Adriano Imperador e que foi um dos nossos carrascos, e não, eu não estou falando desse carrasco, na Copa de 2018. Você pode até ter raiva de Lukaku por ele ter contribuído com a nossa eliminação há 3 anos, mas é preciso reconhecer que o cara é muito talentoso. Eu vou detalhar o porquê. Alguns dados gerais como sempre. Lukaku tem 1,91 de altura, tem 28 anos, seu pé dominante é o esquerdo, mas ele é ambidestro, ele chuta muito bem com a direita e ele é atacante. É belga e filho de pais congoleses. Para quem não sabe, a República Democrática do Congo foi colônia da Bélgica até 1960. A diretora, inclusive, pediu para dizer que há uma menção sobre isso em um trecho de uma música do cantor favorito dela, que é Billy Joel, como vocês podem ver aqui na tela. Ainda sobre esse tema, Lukaku em atuações pela seleção da Bélgica passou por alguns problemas. Quando a Bélgica ganhava, todos diziam que ele era belga e valorizavam esse fato, mas quando a Bélgica jogava mal e perdia jogos, ele era congolês. O que isso quer dizer? Que quando ele ganhava, ele era europeu, mas quando perdia, era africano. E essa atitude é preconceituosa e não cabe mais no mundo de hoje. Inclusive, quando ele assinou com a Inter de Milão, ele sabia que esse tipo de situação poderia se repetir na Itália, mas ele prefere não dar holofotes a isso. E isso não quer dizer que não o afeta. Com certeza o afeta. E todo mundo já sabe, mas eu vou reforçar. Esse tipo de comportamento preconceituoso deve ser combatido em todas as instâncias. Como eu disse anteriormente, Lukaku saiu da Inter e assinou com o Chelsea pelo preço de 97,5 milhões de libras. Lukaku foi revelado pelo Anderlecht da Bélgica e com 16 anos fazia parte do time profissional e foi artilheiro da Bélgica da primeira divisão com 15 gols. É um número surpreendente para um jogador tão jovem. Aliás, Lukaku já foi jogador do Chelsea anteriormente. Quando ele se destacou pelo Anderlecht, o Chelsea o comprou por 10 milhões de libras. Então essa é a segunda passagem dele pelo time inglês. Lukaku atuou por alguns times da Premier League, como o próprio Chelsea, o West Bromwich, Everton e o Manchester United. Em seu ano de empréstimo do Chelsea para o Everton, Lukaku fez uma primeira temporada muito boa e ao final da temporada, o Everton o comprou por 28 milhões de libras, dando a camisa 10 para ele, transformando ele no seu principal jogador. Após sua passagem pelo Everton, Lukaku foi contratado pelo Manchester United e lá recebeu várias críticas, principalmente em relação ao seu peso. A passagem de Lukaku pelo Manchester United teve altos e baixos. Um jogo marcante, se você é torcedor do United, é aquele contra o PSG em Paris, em que ele ajudou o time a se classificar e eliminar o PSG naquele ano de 19 e 20 pela Champions League. Em 2019, a Inter de Milão o tirou do United e Lukaku na Itália disputou 2 campeonatos nacionais, disputou também Copas Italianas, Champions League e em toda a sua passagem na Itália foi muito bem. Nessa última temporada foi campeão italiano, a Inter conseguiu o Scudetto, desbancou a Juventus após 11 anos, o que era uma hegemonia, e foi eleito o melhor jogador do campeonato. Então pessoal, depois dessa última temporada em que ele foi muito bem pela Inter de Milão, foi querido pelos torcedores, o Chelsea arregalou os olhos e quis recontratá-lo. E agora ele voltou para a Inglaterra para atuar pelo Chelsea. Pela seleção belga, Romelu Lukaku jogou em todas as divisões de base. E em 2010, com apenas 17 anos, ele fez sua estreia pela seleção principal da Bélgica num jogo contra a Croácia. É interessante porque Lukaku faz o tipo sim grandalhão, por ser alto, forte, mas é um jogador que é extremamente técnico. E essas duas características ainda podem se dividir em mais 4, que é ser um jogador inteligente, tático, veloz e versátil. Apesar da posição de Lukaku ser a de centroavante, Lukaku é um jogador que transita muito bem no meio-campo. Ele consegue dialogar muito bem com jogadores tanto do lado direito como do esquerdo e é um jogador que utiliza muito bem as puxadas de contra-ataque vindo da intermediária ao terço final. Como vocês podem ver aqui na tela, Lukaku teve um aproveitamento de passes no campo do adversário de 68%
teve 11 assistências na Série A italiana. Esse é o tipo de estatística que comprova o que eu falei anteriormente. No seu antigo sistema tático na Inter, no 3-5-2, Lukaku tinha uma puxada de contra-ataque interessante e isso era corriqueiro durante os jogos, principalmente quando a Inter jogava pela Champions League. E quando o Conte adotava o ataque rápido, Lukaku conseguia definir lá na frente muito bem ou não deixar essa bola morrer muito rápido. Não é recomendado de jeito nenhum deixar Lukaku em situações de 1 contra 1. Se isso acontecer, o time adversário vai sofrer com certeza alguma situação clara de gol criada por ele. O fato de Lukaku ser veloz, inteligente para tomar decisões e técnico faz dele um atacante completo e ele pode jogar em qualquer função do setor ofensivo. Se eu fosse um jogador, ainda mais com o meu corpo, eu ficaria com muito medo de entrar num contra 1 com o Lukaku. Fatalmente eu não ia conseguir tirar a bola dele e ele ia entrar com bola e tudo para cima do meu goleiro. Passando agora para algumas estatísticas da Série A italiana 2021, Lukaku teve um total de gols de 24 e uma média de gols por jogo de 0,7. Esses são números muito bons. Pensem aí no melhor atacante do time de vocês no Campeonato Brasileiro. Será que ele consegue sustentar essa média de 0,7? Vou fazer um comparativo rápido. Aqui estão os dados de Lukaku que eu falei agora há pouco. No Brasileirão do ano passado, os artilheiros, que foram Claudinho e Luciano, tiveram empatados 18 gols cada. Claudinho teve 0,5 gols por partida de média e Luciano teve 0,6. Logo depois, com 17 gols cada, temos Marinho do Santos e Galhardo do Internacional. A média de gols por partida dos dois foi de 0,6. Então reparem, Lukaku jogando contra times melhores, numa liga muito superior ao Brasil, consegue um total de 24 gols e tem uma média de 0,7, o que é maior do que as dos jogadores brasileiros, que jogam contra times menos técnicos em relação a Lukaku e mesmo assim não conseguem chegar nem a 20 gols e tem uma média menor que ele. Isso é só a título de comparação mesmo. E para finalizar essa parte das estatísticas, nós temos a conversão de pênaltis de Lukaku, que é de 100%. Ele converteu 6 de 6 tentativas. Como eu disse anteriormente, Lukaku é um cara que é canhoto, mas bate muito bem de direita também. Os gols de perna esquerda que ele fez na temporada 2021 da Série A italiana foi de 16. Já com a perna direita, ele fez 6, o que é um bom número. Foi quase metade dos gols que ele fez de perna esquerda. Lukaku é um jogador que nós chamamos no meio do futebol de cumpridor. Esse tipo de jogador joga muito para o time, você não vai ver ele lá na frente sem marcar, andando, ou seja, quando o time perde a bola não ter responsabilidade nenhuma. E ele também é um jogador tático, porque ele lê muito bem posicionamentos e situações em relação ao adversário e o próprio time se beneficia disso. Um exemplo dessa dedicação muito grande de Lukaku para o time é que a Inter, quando pressionava alto, Lukaku fazia os seus encaixes individuais para causar desconforto ao adversário de maneira muito intensa. Então, às vezes, os zagueiros dos times adversários tinham que rifar a bola, fazendo a bola voltar para a Inter o mais rápido possível. O Lukaku é uma ameaça para qualquer time quando ele vem de trás puxando o contra-ataque. Lembra de Brasil 1, Bélgica 2 em 2018? Eu me lembro muito bem, né? Não foi aquele jogo que tu chorou, abriu o berreiro porque o Brasil foi eliminado? Não precisamos comentar sobre isso. Já tá comentado, vai ser complicado. Aguenta, bebê. Além disso, Lukaku também é um jogador extremamente importante e de qualidade dentro da área. Sua finalização é muito boa, com os dois pés, e podemos dizer que ele é um matador dentro da área. Uma característica marcante de Lukaku é que ele usa muito bem seu corpo. Na minha opinião, é um jogador fenomenal e o melhor que eu já vi quando parte de trás em progressão ao campo adversário com a bola dominada. Poucas vezes eu vi, e eu não me lembro, vou ser honesto para vocês, de algum jogador adversário conseguir desarmá-lo. Ele simplesmente bota o corpo na frente, os braços, tudo isso sem falta e consegue levar no mínimo a bola ao último terço do adversário, criando alguma chance clara de gol. É um touro, digamos assim. Mas todo touro tem seus defeitos. Muitos podem achar que por Lukaku ser um jogador alto, forte, técnico, finalizador, ele também tem um atributo de fazer gols de cabeça. Porém, esse número é muito baixo em relação ao Lukaku. Foram 5 gols de cabeça nas últimas 2 temporadas, mostrando que não é uma característica forte dele. Isso quer dizer que em mais de 70 jogos pela Série A nos últimos 2 anos, ele só fez 5 gols de cabeça, o que é um número muito baixo para um jogador com 1,91 de altura, forte e que tem uma dominância tão grande dentro da área. Outro ponto fraco
fraco de Lukaku é o seu chute de fora da área. Lukaku na temporada 19-20 fez um gol em 15 tentativas e na última temporada em que foi campeão fez um gol de 14 tentativas. São números baixos em relação a chutes de fora da área. Por outro lado, Renato Sanches, de quem eu falei no vídeo anterior, possui um bom aproveitamento de chutes de fora da área. O link desse vídeo para quem quiser conferir vai estar aqui embaixo na descrição. E também, se vocês estiverem gostando desse vídeo, já deixa o like aqui embaixo para não se esquecer. O que esperar de Lukaku no Chelsea? Bem, primeiramente eu acho que ele vai elevar o nível de ataque, vai ser titular. Teoricamente, no esquema que Thomas Tuchel utiliza, ele vai brigar por posição com Werner e Havertz, mas eu acho que ele vai ganhar a posição de Werner, porque Werner teve na temporada passada números baixos e até recebeu críticas de torcedores. Então eu acho que a dupla de ataque vai ser Havertz e Lukaku. E com a entrada de Lukaku, eu acho que ele com o Havertz ali vão ser jogadores que vão complementar um ao outro. Enquanto o Havertz tem uma habilidade com toques curtos, um jogador que ataca bem a profundidade, assim como o Lukaku, eu acho que Lukaku em situações de contra-ataque vai elevar muito o nível do Chelsea. Vai ser um jogador que vai ter uma canhota muito potente e vai ser um jogador que vai fazer um pivô muito bom para os jogadores das laterais que avançam muito, como o Tio, e jogadores também do meio campo. Então acho que vai ser um acréscimo muito grande para o atual campeão da Champions e vai dar muito trabalho tanto na Premier League quanto nessa próxima Champions League que vai começar em breve. Em relação à última temporada, Conte e Tuchel utilizavam o mesmo esquema tático, o 3-5-2. Como eu falei anteriormente, Lukaku vai ajudar muito fazendo triangulações e dialogando com os jogadores da lateral, tanto direita quanto esquerda, e fazendo pivô para sair de trás. E mais, tanto Tuchel quanto Conte utilizam situações de ataque rápido e contra-ataque, e nisso Lukaku é muito bom. Já falei aqui das arrancadas e das situações de 1 contra 1. Então a adição dele ao elenco do Chelsea e principalmente ao time titular vai elevar muito o nível do time inglês. O Lukaku e Adriano Imperador são amigos. Já houve live no Instagram entre os dois em que Lukaku declarou que Adriano Imperador era seu ídolo na infância. Os dois são canhotos, mas Lukaku ainda bate melhor com a direita. Lukaku também é forte, assim como Adriano, e dominante dentro da área. Então é um fato interessante aqui para vocês observarem que os dois possuem características iguais e fora de campo são bons amigos e fizeram história pelo mesmo time. Por Lukaku ter passado por vários times de alguns países, Lukaku consegue falar francês, consegue falar inglês, italiano e até o português. Inclusive ele já deu uma entrevista para o correspondente da ESPN na Inglaterra, João Castelo Branco, falando em português. E você, já saiu do verbo to be? Para finalizar, Lukaku está entre os top 3 melhores atacantes do mundo, só perde, na minha opinião, para Kane e Lewandowski. É um baita profissional, um sujeito de coração bom, engraçado, tem causas importantes por trás dele e é um jogador também que faz história em alguns times que passa, como por exemplo a Inter de Milão. O relacionamento dele com os torcedores na última temporada foi muito saudável e bonito de se ver. Em relação a esse ano, com certeza vai adicionar muito ao Chelsea, vai brigar por todas as frentes, campeonatos de mata-mata, Premier League, vai fazer jogos, creio eu, exuberantes, vai ajudar muito o time, como eu falei para vocês anteriormente também, na parte tática, jogando para o time, cumprindo funções. Por exemplo, é uma característica totalmente diferente de como era quando o Giroud estava no Chelsea, que era um jogador mais específico, de bola aérea, um jogador que não marcava. São perfis diferentes e é por conta de tudo isso que eu acho que o Lukaku vai agregar e foi uma baita contratação pelo Chelsea. É isso, pessoal, obrigado por assistirem até o fim. Se gostou do vídeo, já deixa o like para ajudar o canal a crescer. E se você não é inscrito ou inscrita, aproveita para se inscrever aqui embaixo. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!